Olá, meus amigos e minhas amigas, uma boa noite a todos. Espero que todos e todas estejam maravilhosamente bem, na medida do possível. Você que estiver chegando aqui nesse canal pela primeira vez, Matheus Mosquita aí, tá? Uma mosquitaiada braba, hein? Seja bem-vindo, eu sou Gilson Cardoso, criador desse canal de análise política, cotidiano, dia a dia, de tudo um pouco. Galera, nesse vídeo de hoje eu venho abordar dois assuntos. Um mais recente, que é a conquista do Oscar para o cinema brasileiro com o filme Ainda Estou Aqui. Tem falado-se muito na Fernanda Torres e no Wagner Moura. Esqueci, Celto Mello. Putz, mano, a memória tá meio ruim. Mas eu quero parabenizar a todos, aos diretores, ao Rubens Paiva, que é o autor do livro, aos outros atores e atrizes coadjuvantes, parabenizar essa conquista ímpar ao cinema brasileiro, né? E como sempre, as paixões políticas, as ideologias políticas querendo menosprezar ou misturando as coisas, né? Um orgulho de ser brasileiro por essa conquista para o cinema nacional. E isto, cara, deve ser comemorado e ser desprezado aquelas críticas de cunhos ideológicos, de radicalismo, de fanatismo. E ontem no Oscar, o filme Ainda Estou Aqui foi o vencedor do Oscar na categoria de melhor filme internacional. E uma grande, uma ímpar conquista para o cinema brasileiro, que nos coloca no cenário internacional, sob a perspectiva. Um filme que trata da perseguição, né, sofrida à época da ditadura militar, e que retratou muito bem, foi muito bem premiado do meu ponto de vista. Parabéns a todos aí e parabéns a nós brasileiros por essa conquista. Que venham vários e outros conquistas do Oscar para nosso cinema brasileiro, como melhor filme estrangeiro, de melhor atriz, melhor ator, maior produção, melhor roteiro. Isso é muito bom mesmo. E de um outro assunto, pessoal, que eu gostaria de ter gravado antes, mas eu não consegui, ante a falta de tempo na agenda e outros compromissos, era para falar a respeito do encontro entre Trump e Zelensky na semana passada, onde de forma vexatória o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tratou um homólogo, mas sobretudo de uma presença do vice-presidente que não era para ele estar ali, não naquela posição. Ali era um presidente de um estado falando com o outro. E mais uma vez, antes que as ideologias, as paixões ideológicas venham a falar merda, a minha bandeira é verde e amarelo. Verde e amarelo. É o Brasil. O Zelensky foi o pivô de todo esse acontecimento na Ucrânia, um comediante, um palhaço que desdenhou da política, tirou sarro da política e depois foi para a política. Isso nós tivemos aqui no Brasil. Na Lava Jato, tivemos juízes e procuradores, ex-juiz e ex-procuradores, que desmereceram da classe política e logo após vieram para a política. E o Zelensky brincou com a vida de seu próprio povo, achando que a soberania é que nem nos filmes ou nas aulas teóricas de direito internacional, positivado, assim como uma Constituição, mas positivado num tratado internacional. Balela. Embora a Carta da ONU reconheça a soberania dos países, mas de verdade, soberania quer dizer tríade nuclear. Se você não é capaz de exercer uma tríade nuclear plena, você não
tem a soberania de fato e de verdade. Você acha que os Estados Unidos têm o BRICS hoje como um bloco econômico, mas suponhamos que, eu não vislumbro, mas suponhamos que daqui a um tempo o BRICS se torne um grupo também militar, nos moldes do que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. E vamos supor que do dia para a noite o México fala, não, também vou querer ir para o BRICS. Não só para o grupo econômico, mas para o grupo militar. Você acha que os Estados Unidos, a potência ali, vai permitir que o México adere a uma superveniente bloco militar? Permitindo assim a instalação de bases russas ou chinesas no quintal dos Estados Unidos? Não vai, não vai, não vai. Com o rompimento da União Soviética, a Ucrânia se tornou a terceira maior potência nuclear, herdou o grande vasto do poderio bélico, que hoje está na Rússia e que detinha a União Soviética. Por quê? Porque a Ucrânia sempre foi o celeiro militar e industrial da União Soviética. Gorbachev, que deu a... Foi Nikita Gorbachev, salvo engano. Foi, acho que foi. Que deu a Ucrânia... que deu a Crimeia para a Ucrânia. E Gorbachev não era russo, não, que liderou a União Soviética, ele era ucraniano. Então a Ucrânia, quando entregou seu arsenal nuclear para a Rússia, com a garantia de que o Ocidente, em especial os Estados Unidos e a Grã-Bretanha e a Inglaterra, iriam lhe proteger de uma eventual agressão, outrora pela Rússia. E você acha que isso ia acontecer? Mas, do ponto de vista, pessoal, eu acredito que a Rússia está certa nos seus argumentos de não permitir a aderência da OTAN, da Ucrânia à OTAN, por esse fato aí. Agora, do jeito que o Donald Trump tratou um homólogo em sua casa, com uma falta totalmente de desrespeito, tratou como se tivesse no seu programa de O Aprendiz. E olha que eu fui a favor do Donald Trump aí nas eleições, porque o Biden, para mim, o Biden estava perdido, não tinha mais a força suficiente para conduzir a potência que ainda é os Estados Unidos. Também acredito que o Biden financiou e aportou essa ajuda militar à Ucrânia, já para poder sumir com possíveis provas da acusação que o seu filho sofria, o Hunter Biden, de alguns negócios proibidos com a Ucrânia. Agora, eu não sou a favor da forma com que o Donald Trump tratou o Zelensky, com desrespeito, porque ali nós vemos dois países soberanos, dois representantes de povos que devem ser respeitados. Quando você vê um presidente, você não vê o presidente, você vê o povo que ele representa, você vê o Estado que ele representa. E o povo merece respeito, porque quem está sofrendo com o desgaste dessa guerra e quem vai sofrer com as consequências da guerra não será o Zelensky nem o Vladimir Putin, muito menos. Quem vai sofrer e vem sofrendo é o povo ucraniano, que foi praticamente dizimado, teve seu país dilacerado e que jamais vai voltar a ser o que era antes. E que jamais vai voltar a ser o que era antes. O que era antes. O que era antes. Do meu ponto de vista, só 3 países que podem exercer a soberania plena: Rússia, China e Estados Unidos. Outros que podem exercer com uma certa autonomia, que é a França e a Inglaterra, a Índia, o Paquistão e de uma certa forma Israel, mas Israel nem de uma forma plena, porque Israel, ainda que seja uma potência nuclear, que oficialmente ele diz que não é, mas ele depende exclusivamente do guarda-chuva americano. Israel, até porque devido à sua extensão territorial, Israel é muito dependente dos Estados Unidos. Ainda que seja uma potência nuclear, por si só não é capaz de garantir a sua existência. Não é. Sem a ajuda dos americanos, não é.
Então, pessoal, é isso aí. Achei uma falta de respeito, mas o palhaço, do meu ponto de vista, teve o que merece, né? E isso é um sinal para a Europa. E isso é um sinal para a Europa. E do meu ponto de vista, essa atitude dos Estados Unidos, não tenho nenhuma paixão pelos Estados Unidos, viu? Deixo já bem claro. Mas eu reconheço a importância americana para o mundo, para o Brasil, a sua ainda potência econômica e militar ainda é, e não vai deixar de ser tão cedo. Não é daqui a 10, 20 anos que ele vai deixar de ser, mas caminha para isso, e essa conduta do presidente Trump está acelerando esse processo, porque os seus parceiros de longa data, os europeus, já vê essa postura com certa ressalva. Não podemos mais confiar plenamente, porque diferentemente da Rússia, da China, que você pode mudar até o chefe de governo, mas você não vai mudar a ideologia político-partidária, centrada no poder político e militar, centrada na mão de poucos. Então, quando sair o Xi Jinping, vai entrar outro que vai levar a política de Estado de governo da China à frente, sem mudanças de ideologia partidária, como acontece nos países onde há o que nós conhecemos como democracia, uma alternância de poder. Você fale bem ou fale mal do Brasil, mas nós tivemos Bolsonaro, hoje temos Lula, amanhã pode ser que retorne Bolsonaro, ou alguém apoiado por ele, ou que continue o Lula. Hoje nós temos o Trump, os republicanos nos Estados Unidos, amanhã terá com certeza o democrata, assim como na Europa. Hoje tem o Macron, mas amanhã pode ser que tenha outra, pode ser a Le Pen na Itália. Agora o Olaf Scholz na Alemanha não conseguiu manter a maioria. No Reino Unido a mesma coisa. Mas diferente desses países, a Rússia e a China é completamente diferente. Dificilmente vai ser essa mudança na estrutura ideológica de poder. Então, o que o Brasil deve aprender com tudo isso? Quais são as lições que isso nos traz como política de Estado de governo? Precisamos debater o Brasil sobre o aspecto de política de Estado de governo e não apenas de cunho ideológico, preso nessa mediocridade, nessa polarização de fascista ou de comunista, que para nós, para o povo brasileiro, não traz nenhum benefício. Precisamos pensar o Brasil sob um ponto de vista estratégico. Quando eu falo estratégico, de Estado de governo, eu não estou falando daqui a 10, 15 anos, não. Eu falo de 30, 40, 50, 100 anos. Está na hora das nossas Forças Armadas deixar de ser apenas um berço político para, de fato, desempenhar o seu papel, que é de garantir a nossa soberania. E hoje as nossas Forças Armadas não têm condições de garantir a nossa soberania. Porque está contaminada pelo cunho político ideológico, que deveria não existir, e está contaminada pelo bel prazer de quem adentra no poder. O nosso Riachuelo, o nosso programa nuclear do submarino está parado, o Gripen ainda parado. E estamos comprando o Gripen de um único... deveríamos aprender com a Índia, que diversifica o seu aspecto militar. A Índia compra dos Estados Unidos, compra da Rússia, compra de quem tem para vender. Então hoje, se amanhã depois do Trump, por uma questão de agora eu vou para cima do Lula, vou vetar a venda do Gripen. Acabou. Ou não veta agora, espera vender. Depois que venda, breca a transferência de tecnologia, breca a atualização. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos ter um equipamento com a duração de 10 anos, que hoje, devido ao avanço tecnológico, daqui a 5 anos, devido à modernização, esses caras vai estar obsoletos. Então precisamos pensar o Brasil com política de Estado, de governo. As nossas Forças Armadas têm que ser tratadas como Forças Armadas, e não como uma cabine de partidária, não. E vocês das Forças Armadas, quando eu falo vocês, a autocúpula, vocês não têm que... A sua bandeira é o Brasil. Não é ideologia política partidária, não. Generais, almirante, ou sei lá qual seja a nomenclatura. Vocês têm que pensar no Brasil e não pensar naquilo que vocês acham ser o melhor. Você não tem que achar nada. Vocês têm que desempenhar papel estratégico de longo prazo para o país.
E não ficar preso a uma ideologia política partidária. E não ficar preso àquele que vai garantir mais benefícios para vocês, não. Então é isso, pessoal. Parabéns ao filme Ainda Estou Aqui. Não vou falar só o nome da... Mas toda a produção, o diretor, os atores coadjuvantes. E a todos por essa brilhante conquista. E em relação ao ocorrido com Zelensky, minha solidariedade ao povo ucraniano. Não a Zelensky, ao povo ucraniano. E é isso aí, filho. Você achar que você vai reconquistar os seus territórios, eu duvido. Duvido. Você está do lado de uma superpotência. Se não for a maior. Porque os Estados Unidos, em todas as suas guerras que os Estados Unidos enfrentou, ele sempre teve o apoio da OTAN, com bases e com tudo. Então a Rússia luta essa guerra aí não é contra a Ucrânia, é contra cerca de 30 a 40 países. Agora, por uma questão ideológica, não tem mais o apoio do governo americano como outrora. Mas se com o apoio dos Estados Unidos ele teve todos esses ganhos aí, imagine sem o apoio dos Estados Unidos. A Europa não tem condições. A Europa não tem condições nem de garantir a sua segurança, nem de garantir segurança à Ucrânia sem o apoio dos Estados Unidos. Ainda não. Devido ao que aconteceu, possa ser que ela venha ter essas condições no futuro. Mas ainda não tem. Galera, você que chegou até aqui, deixa seu like, deixa seu comentário aí. Qual que é o seu ponto de vista? Pode discordar, não tem problema nenhum, só não aceita ofensa, tá bom? Mas você pode discordar, coloca seu ponto de vista aí, ok? E se não for inscrito, inscreva-se no canal. Um forte abraço a todos, uma boa terça-feira.